Boa noite a todos, a todas e a todes. Estamos iniciando mais um evento de extensão do Centro de Educação à Distância, denominado Primeiro Ciclo de Palestras. Esta é a quarta palestra, é uma ação preparatória para o primeiro Congresso Nacional de Direitos Humanos e Inclusão, que irá acontecer no segundo semestre de 2021. Eu sou a professora Gabriela de Carvalho, sou uma pessoa negra, tenho cabelos grisalhos, estou com um fone de ouvido branco, uns óculos de metal de aros dourados, um batom vermelho, uma camisa de listas preta e branca. No fundo da minha tela tem um cenário com fotografias, com vasos, com globo. Certo? Então, hoje nós vamos iniciar a palestra denominada Direitos Humanos e Identidade de Gênero. E trazemos como convidadas as professoras Paula Regina e professora Cristina Monteglia. Paula Regina, boa noite, Paula. Boa noite. Boa noite, professora Cristina. A professora Paula Regina, ela foi orientadora da professora Cristina. Então, nós estamos aqui com professor e ex-aluna, quer dizer, orientadora e orientada. São duas pessoas que são militantes na área da educação sexual no Brasil. Então, eu vou apresentar a professora Paula, que vai ser a primeira palestrante do nosso evento. A professora Paula Regina Costa Ribeiro, ela é licenciada em Biologia pela Universidade Federal do Rio Grande, mestre em Biociências pela Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul e doutora em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também realizou o pós-doutorado na Escola Superior de Educação de Coimbra, Instituto Politécnico de Coimbra. Tem experiência nas áreas de ensino de ciências, biologia e educação para a sexualidade. Atualmente, ela é professora dos programas de pós-graduação, Educação em Ciências, Associação Ampla, FURG, URGS e UFSM, e Educação Ambiental da Universidade Federal. Pesquisadora do Rio Grande, da FURG, além de ser pesquisadora do Grupo de Investigação e Educação em Sociedade, e líder do Grupo de Pesquisa Sexualidade e Escola, o GESE, atuando principalmente nos temas corpos, gêneros e sexualidade. Vou também falar da professora Cristina. Professora Cristina Monteglia Varela é pedagoga com habilitação em educação infantil e anos iniciais pela nossa Universidade do Estado de Santa Catarina, é mestra em educação pelo Centro de Ciências Humanas da Educação da FAED, da nossa universidade, e doutora na linha de educação na Universidade Federal do Rio Grande, no programa de pós-graduação em Educação em Ciências, Química da Vida e Saúde, pesquisadora integrante do grupo de pesquisa GESE, é o grupo de pesquisa da professora Paula, e do grupo EduSex, sobre a coordenação, que tem como coordenadora a professora Sônia Mello. Então, agora eu passo a palavra para a professora Paula, quem vai, primeiramente, conversar conosco. Paula. Boa noite a todas, todos e todes. Eu sou Paula, sou uma mulher branca, cabelos morenos, batom vermelho, estou também com lenço vermelho, fones no ouvido, e quero dizer da minha imensa satisfação de estar aqui com a Gabriela, com a Cristina, né, nesse espaço, para a gente poder dialogar nesse momento que nós estamos vivendo, né, dessa onda da ofensiva antigênero,
a UDESC, a SEAD, né, proporcionarem esse debate. Então, agradeço, né, a esse convite, Gabriela, e agradeço à universidade. Eu acho que é um ato político a gente manter essas discussões, né, presentes, e ainda mais ter um Congresso dos Direitos Humanos, né? Então, queria dizer para todo mundo que está aqui, para todas as pessoas, que é fundamental hoje, né, nós reiterarmos a importância dessas discussões, né? Seja ela no espaço da escola ou em outras instâncias sociais, né? Isso é de fundamental importância. E é importante porque a gente vai falar de direitos humanos, né, que há tanto tempo, né, 1948 foi criado na ONU, né, então essa Carta dos Direitos Humanos, e quando a gente fala em igualdade, a gente fala em liberdade, nós também hoje temos que falar nas diferenças, e eu acho que é um pouco isso, né, que a gente tem buscado discutir. A escola, né, sempre se constituiu como o espaço da igualdade. Hoje a gente tem que falar na escola como espaço das diferenças, né? E essas diferenças estão aí, não dá mais para a gente discutir, né, gênero sem falar em sexualidade, sem falar em raça, etnia, geração, religião. Então, são muitos elementos, né, muitos marcadores que estão inscritos nos nossos corpos. Então, parabenizo, né, ao UDESC, né, por estar, né, trazendo à tona essa discussão, né, nesses ciclos menores, depois culminando, então, nesse seminário. Eu recebi o convite, assim, com muita satisfação, principalmente por estar aqui ao lado da Cris, né, que fez doutorado junto ao GESE e que mantém as discussões presentes aí em Florianópolis, no espaço da escola. E eu acho que isso é um ato de resistência. Hoje a gente fala tanto, né? E a gente manter essas discussões são muito importantes. Então, o que eu combinei com a Cris? Eu vou falar um pouquinho dessas discussões, vou me centrar no espaço da escola, porque eu quero dizer para vocês que eu sou uma apaixonada pela escola, pela formação inicial e continuada de professores. E a gente, então, o grupo de pesquisa Sexualidade Escola, nós vamos fazer 20 anos o ano que vem de atuação, e temos como base a interdissociabilidade, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. E é um pouquinho, eu tentei, né, combinei com a Cris, de falar um pouco do que a gente tem feito, né? Mas antes de falar, eu trouxe rapidamente só umas imagens para mostrar para vocês dos projetos que a gente tem feito. Eu acho que é fundamental a gente, nesse momento que estamos vivendo, mais do que nunca, falarmos que nós estamos pautados nos estudos de gênero e sexualidade, quanto um campo de saber da ciência. Então, hoje, né, nessa época da pandemia, se fala tanto da ciência, né? Nós temos que mostrar que não existe ideologia de gênero, né? Existe para quem inventou, não para nós que vamos fazendo esse trabalho, e acho que esse tem sido o nosso grande desafio no GESE, né? Trabalhar com esse conceito de gênero. E eu quero dizer para vocês que esse conceito de gênero, para nós, parecia todo mundo dado, né? A gente falava, né, gênero enquanto uma construção social, histórica, né? E hoje a gente tem que, de alguma forma, trazer à tona o que é esse conceito de gênero. E mostrar que esse conceito de gênero, ele também vem sofrendo deslocamentos, né? Nós tínhamos os estudos da mulher, das mulheres, estudos feministas, né? Depois a Joan Scott cunha o conceito de gênero, e hoje a gente vai falar, nos estudos queer, vai falar com a Judith Butler, a gente vai desconstruir também. E eu acho que é muito importante falar nisso, porque essas categorias gênero, sexo, sexualidade, né, muitas vezes estão pautadas no determinismo biológico. E se a gente está falando em ciência, eu quero dizer que essas palavras são invenções. Esses conceitos também são cunhados, eles são inventados, eles são produzidos, né? Então, sexo, quando eu vou falar, e eu prefiro falar em sexo genital, porque é isso, é aquelas características, atributos, né, dessa materialidade biológica. Não é negar
né, essa materialidade biológica, mas dizer que essa materialidade biológica também é uma produção. Quando Laqueur vai falar sobre, até o final do século XVIII, nós tínhamos um isomorfismo sexual, né, e nós vamos ter só um dimorfismo sexual depois, e ele dizia, os órgãos femininos ficavam para dentro, porque a mulher não tinha um calor vital. E aí a gente já vai começar como é que a ciência vai produzindo a categoria mulher. Então, por uma falta de calor vital, os órgãos femininos são internos e os órgãos masculinos. Por isso que a gente fala nessa visão falocêntrica do mundo. O quanto, né, esse pênis, falar disso, vocês devem ver desenhados em tudo que é porta, em todos os lugares, eles têm o poder. Então, para falar, né, dessas desigualdades, para falar do patriarcado, para pensar como essas categorias, né, vão sendo construídas, né, e que cabe a nós desconstruir, não é no sentido negativo, a Judith Butler já fala nisso, mas é pensar nessas categorias, né, pensar nessa, de uma forma, linearidade. Então, se tem uma vulva, é uma mulher e gosta de homem, é heterossexual. Então, essa linearidade que passa a ser questionada. E passa a ser questionada porque, se é uma produção, eu posso desconstruir e construir outras possibilidades, né? Então, eu estou falando aqui no conceito de sexo genital, eu estou falando, né, no conceito de gênero, mas eu também vou falar das expressões de gênero que hoje são múltiplas, né? E quando eu vou falar nessa categoria de gênero, eu estou falando relacional, né? Homens e mulheres, e sempre no plural, porque nós temos diferentes, né, atravessamentos, interseccionalidades, homem, cis, hétero, homem, trans, negro, religião, eu posso colocar mulheres, né? Eu posso partir de mim, uma mulher branca, cis, hétero, né, de 56 anos. Então, eu estou falando desses marcadores. E eu não posso, né, a Cris, né, que vai falar com vocês depois, ela vai ter outras discussões. Então, somos mulheres, mas as nossas histórias, as nossas construções sociais, culturais, elas vão se constituindo e nós vamos ocupando as diversas posições de sujeito. Por exemplo, eu sou mãe, a Cris não é mãe. Então, é isso que vai. Então, para pensarmos, né, então, essas discussões, e para pensarmos, né, nessas duas grandes categorias que hoje se fala, cis e trans, né, infelizmente a gente criou outra binaridade, mas podemos, então, pensar nessas multiplicidade, né, e discutir as diferenças. Eu acho que isso é muito importante, então, a gente pensar a respeito dessas pautas. E falar dessas questões no espaço escolar, né, pessoal, é pensar no currículo, é pensar nos documentos legais. Então, hoje nós temos, no grupo de pesquisa, falado muito, né, já que há uma discussão que gênero e sexualidade saíram do Plano Nacional de Discussão, que saíram, né, da Base Nacional Curricular, a gente vai dizer, não, quando a gente está lá o termo diversidade, eu estou abarcando todas essas possibilidades. Mas eu queria chamar a atenção que nós temos a Constituição, né, do país, que diz que todos nós somos iguais, nós temos a LDB, nós temos, então, ainda existem os parâmetros nacionais curriculares, embora a gente tenha críticas a eles, é um documento que ainda está em vigor, então, sim, podemos falar que tem o eixo, né, transversal orientação sexual. Nós temos as diretrizes para os direitos humanos, nós temos a Lei Maria da Penha, nós temos o ECA, nós temos várias, né, além desses documentos mais recentes que se há essa discussão, mas a gente continua falando. Né, a Guacira Louro já vai dizer, né, sempre falou, a escola é um espaço sexualizado e generificado. Então, a gente tem que reafirmar isso para o professor não achar, né, que exista, que essas discussões não possam acontecer no espaço da escola e que eles não estão respaldados. Eles estão respaldados, sim,
né? Eles podem fazer essas discussões porque isso é da vida das pessoas. Quando lá no projeto pedagógico das escolas eu vou falar formar cidadãos e cidadãs, eu estou dizendo, né, que vou falar dessas questões. Então, elas estão presentes, sim, na escola. E elas estão presentes e elas pertencem a todas as áreas do conhecimento, seja as ciências, a minha formação, biologia, a matemática, a história, a educação física, a geografia, o português, seja quais forem as áreas. Nós é que vamos buscar essas articulações. E falar dessas questões não é falar no Dia Internacional da Mulher, 8 de março, não é falar, né, no Dia Internacional da AIDS, 1º de dezembro, não é falar em datas específicas, né, quando a gente fala esse calendário de datas que existe na escola, né, mas é falar todo dia, né, quando eu falo para o menino, né, senta direito, uma menina, olha, o teu caderno está cheio, né, de rasuras, né? Ah, ele é tão... tem um raciocínio lógico matemático, vou falar... Eu já vou posicionando esses sujeitos, né? Então, é importante a gente desconstruir isso, é importante a gente pensar nessas pluralidades. Todos nós estamos nessa rede discursiva, é lógico, né? A gente é capturado a todo momento, a gente pergunta, quando nasce uma pessoa, é menino ou menina? Primeira coisa que a gente pergunta. Quando faço uma ultrassonografia, quer saber o sexo. E aí eu vou, de alguma forma, constituindo esse sujeito, né? Então, por isso que a gente fala que mesmo antes de nascer, nós vamos nos constituindo enquanto, né, homens, mulheres, né? Nesse sentido, dessa pluralidade. Então, eu vou apresentar agora, eu vou compartilhar com vocês, eu fiz só algumas coisas, como é que a gente tem buscado trazer as discussões. Vocês já estão enxergando? Porque agora eu não consigo mais enxergar. Algumas atividades e alguns projetos no grupo de pesquisa Sexualidade Escola. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é da disciplina Gênero e Sexualidades nos espaços educativos. Hoje nós oferecemos para todos os cursos da universidade, da FURG, seja cursos de licenciatura, bacharelado ou tecnólogo. Ela é oferecida para todos, ela trabalha em cima de 4 grandes eixos, o eixo da diversidade, corpos, gênero e sexualidades, onde a gente então busca problematizar, né, que todos os espaços nos educam, né, seja quem é da engenharia, que vai atuar numa determinada área, seja num canteiro de obra, seja alguém do direito que vai atuar, né, no fórum, seja alguém da medicina que vai atuar no espaço hospitalar, das licenciaturas na escola, todos esses espaços, eles nos educam. E para hoje, né, os tempos que vivemos, a importância desse debate, né, porque também temos que pensar, né, nessa sigla LGBTQI+, né, onde esses sujeitos, né, eles vão trabalhar, onde está o preconceito, né, onde esses espaços são iguais, já não são iguais para homens e mulheres, então, quando a gente fala em igualdade, equidade, a gente tem que falar, então, para todos esses sujeitos. Então, a disciplina é um primeiro movimento. A disciplina, a gente costuma dizer que é um movimento de resistência, porque é todo semestre, né, lutar por ter uma disciplina oferecida para todos os cursos da universidade, nos mobiliza, né, a pensarmos, então, sobre todas as temáticas, né, e todas que estão presentes e que hoje, né, fazem parte. Eu sempre comento, eu durante 30 anos, né, da universidade, eu só fui ter meu primeiro aluno trans muito recentemente, há 4 anos atrás, o Luiz, que trouxe toda uma discussão para dentro da universidade sobre o nome social, sobre os documentos. Então, hoje, na universidade, nós temos na agenda acadêmica universitária como o aluno, a aluna, pode solicitar um nome social nos seus documentos, né? Então, nós já temos todo esse movimento de discussão,
né, que se adentra com coletivos, então isso é extremamente importante. Nós temos um grupo que se chama Transformando Vidas, de meninos e meninas trans, que a gente também vem problematizando essas discussões. E nós temos, então, os projetos Escola Promotora da Igualdade de Gênero. É um projeto que é oferecido para todas as escolas municipais, estaduais, aqui da cidade do Rio Grande. Ela recebe esse selo, como vocês estão vendo, né, que é uma escola que realmente promove essas discussões, né? E a gente hoje tem 33 escolas fazendo trabalho, e ao mesmo tempo que a gente tem todo um trabalho lindo, né, das escolas, a gente tem toda essa onda antigênero, né, essa ofensiva desde o início do projeto. Então, nós já passamos por muitas situações. Nós tivemos aqui na cidade também um projeto, né, de gênero, que nós tivemos que combater na Câmara de Vereadores. Nós já tivemos processos, né, o nome das professoras divulgado. Nós hoje temos uma professora que a mãe de uma aluna, na verdade o processo foi aberto na justiça pela aluna, né, que ao fazer esse trabalho de discussões na escola, a criança ficou com problemas, né, e eu vou mostrar o livro que a criança lia e que trazia problemas. Então, há todo o movimento, a mostra cultural de gênero e sexualidade, que eu vou mostrar depois, também já recebeu. Então, nós já sofremos processos, tivemos que nos defender. Então, há toda ação que a gente vem realizando, né? Acontece isso, mas a gente luta, a gente acredita que essas discussões elas têm que ser feitas. A gente tem exemplos, por exemplo, uma professora que ela só foi se dar conta que ela sofria uma violência. Primeiro foi patrimonial, depois ela foi uma violência física, de gênero também, quando ela vai trabalhar com os alunos dela essas temáticas, né? Então ela se dá conta de quanto isso, né, está presente na vida dela. E ela pede sempre que a gente conte essa história para ela mostrar a importância dessas discussões. Então, o projeto, a gente se reúne uma vez por mês. Desde o ano passado, nós estamos nos encontrando virtualmente. Nós lançamos uma temática. Os professores, eles desenvolvem, pode ser um projeto com seus alunos, com a comunidade escolar, com a equipe pedagógica e diretiva, com seus próprios colegas. Nós temos trabalhos lindíssimos que vêm sendo realizados e que realmente nós temos discutido. Eles criam outros possíveis, como diria a Marluce Paraíso, né? Criar outros possíveis é criar outras possibilidades dentro do espaço da escola, que essas temáticas adentrem, que a gente possa, então, mostrar, sim, né, essas discussões, possa, então, mostrar, né, que são construções, falar sobre profissão, falar hoje, né, que nós vamos ter as Olimpíadas, falar sobre os esportes, né, falar sobre os atributos, falar sobre gênero e ciência, né, falar sobre a transexualidade, falar sobre a travestilidade, né, falar sobre preconceito. Então, são algumas das temáticas. Há outras questões, então, que a gente tem se dedicado há bastante tempo, é a produção de material didático-pedagógico, né, material infanto-juvenil. Nós temos, então, esses 3 livros, né, que são Histórias de Maria, que nasceram de uma solicitação do Ministério da Educação e que depois não foi adiante, e nós, então, transformamos, né? Então, nós temos Histórias de Maria Famílias, Histórias de Maria Escola, História de Maria Infâncias. A Maria é uma menina, que ela, no espaço da escola dela, existe uma educação para a sexualidade, e ela tem o professor Rogério, a professora Fafá, e que ela vai discutindo em cada um dos seus livros. Então, no Famílias, ela discute com uma prima que ela tem, essa pluralidade de famílias, né? E aí eu queria chamar a atenção, né, que quando as pessoas dizem que nós estamos destruindo as famílias, nós temos que dizer muito pelo contrário, nós é que reconhecemos todas as famílias. E não existe uma única família, né, heterossexual, a família nuclear,
existe uma pluralidade de famílias, por exemplo, hoje nós sabemos que as mulheres, né, mais de 50% no Brasil são famílias lideradas por mulheres, mas nós temos as famílias homoparentais, existem os homens também, né? Existem os avós, então o livro trata um pouco disso. Histórias de Maria Escola traz, então, todas essas temáticas, né, no espaço da escola, e o Infância traz, então, a história da Maria e o irmão dela, né, que o irmão dela gosta de fazer balé, e aí traz essas múltiplas infâncias. Perdão, eu perdi o nome do irmão dela. O irmão da Maria, boa pergunta, me esqueci o irmão da Maria. A Cris vai falar do irmão da Maria melhor e vai dizer para vocês, porque eu me esqueci. Tá, tudo bem. Eu me esqueci do irmão da Maria do nome, mas a Cris vai contar, porque a história, eu gosto de dizer que esses livros todos são baseados em histórias verídicas, né? Porque era um menino, né, da educação infantil, que ele falou para a professora, ele gostava demais de dançar balé, mas dentro daquilo que a sociedade, né, atribui, né, ele não poderia usar sapatilha, e ele falou que então ele ia dançar balé de bota, né? Então ele vai trazendo muitas discussões para a gente pensar a respeito desse lugar, dessas infâncias, e como é que a gente vai constituindo sujeitos, então, desde muito cedo. Esses livros, então, eles estão nesse canal do podcast, na Rádio Web Experimental da SEAD, né, da Secretaria de Educação à Distância, vocês podem entrar, então, todos eles estão lá. Nós temos que é um box com 3 livros, que vai trazer, então, discussões teóricas, vai trazer algumas atividades que os professores trouxeram, e aí eu quero chamar a atenção de vocês não como uma receita, porque cada escola, cada sala de aula, ela vai ter sua história, vai ter a sua organização, mas com uma possibilidade de pensar. Tem um DVD Sexualidade Está Ligado, que ali vai ter um glossário. Hoje a gente sabe que a produção, né, de conceitos é muito grande. Tem 2 pequenos vídeos que são cenas da escola, que nenhum dos 2 é sobre gravidez na adolescência, que hoje a gente pode achar que é um tema ultrapassado, mas ainda é um tema que precisa se discutir. E outro é sobre uma menina lésbica, porque a gente também tem essa discussão, se fala muito na homossexualidade masculina, mas pouco na homossexualidade feminina, e eles têm reticências no final, esses pequenos vídeos, porque a gente acredita que cada um pode construir o final da sua sala de aula, né, o professor junto com seus alunos e alunas. E é muito interessante que esse da gravidez na adolescência, os adolescentes, a maior parte, eles fazem com que a menina não tenha bebê. Ou ela é atropelada, ou ela perdeu, e aí a gente traz uma discussão, assim, por que essa, né, o que quando se fala gravidez indesejada, a gente traz para discutir esses termos, né, para problematizar. Por que um adolescente, há muitos anos atrás, as mulheres eram jovens, tinham 13, 14 anos, já casavam. Então, como é que a gente também constrói, né, esse sentido da adolescência, né, pensar que já se fala muito sobre a infância enquanto uma construção, a adolescência também é uma construção. E esses outros livros são livros também, discussões teóricas. Todo esse material, pessoal, está lá, disponível para todos vocês no repositório da FURC. E esse livro Te Encontrei, então, esse livro que é processado, a mãe processa porque a filha leu, e ele, na verdade, né, ele não se passa num tempo atual, ele já tem um tempo, tá? Então hoje poderíamos falar no Instagram, mas na época eles se encontravam, né, numa outra rede social, e ele traz temáticas, e a mãe acusa então que o livro incita a pornografia e incita o uso de anabolizantes. Muito pelo contrário, ele faz essa discussão, né, sobre o uso de anabolizantes na academia, então, que eles querem ser bombados, tem esse corpo, então, para discutir que corpo é esse, que padrão é esse que nós estamos, né? Então, ele vai trazendo esses elementos e, no início desse ano, então, né, o promotor da infância e da juventude recebeu essa denúncia e foi feito, então, foi arquivado o processo. Mas a gente vai, então, trazendo
mostrando, né? E eu acho que isso que é importante, tendo argumentos. Por que é a importância dessas discussões? Nós temos uma revista também da divulgação da ciência online, e aí eu queria chamar a atenção que é uma revista de divulgação da ciência, onde alunos e alunas da graduação, professores e professores podem mandar textos para a revista, porque muitas vezes as revistas estão centradas, né, somente em pesquisadores com mestrado ou com doutorado. A revista, então, aceita. Ela tem várias temáticas, né, que vocês podem ver. Então, tem sobre a diversidade, que tem uma entrevista maravilhosa com o Rogério Junqueira, corpos com a Silvana Goelner, infâncias com a Cláudia Ribeiro, pessoas trans na escola, educação para a sexualidade, tem uma entrevista com o Paulo Ribeiro, gênero e relações étnico-raciais, gênero e espaço educativos. Então, são várias temáticas. Agora, no final do mês, sai uma sobre a questão de currículo, gênero e cinema, que está excelente. Tá? Nós temos também como atividade a Mostra Cultural sobre a Diversidade Sexual e de Gênero, que também, na sua última edição, em 2019, sofreu todo um ataque virtual, né, porque ela discutia essas temáticas. A gente faz um trabalho, nós iríamos para a 8ª edição, se não fosse a pandemia. Ela faz um trabalho junto das escolas e os alunos se inscrevem ou com poesia, ou com vídeo, ou com desenhos. Eu trouxe alguns exemplos para mostrar. Essa é uma poesia, então, de um menino cego. A gente, então, tem toda ela, não só a poesia em todos os livros, mas a gente fez um livro todo para ele, em braille. Então, ele foi no dia, ele declamou a poesia dele. Nós temos as questões que são muito presentes, principalmente nos anos iniciais, com a relação à violência contra a mulher, como vocês podem ver nesse início do relacionamento, os dois de mão dadas, né? Depois o meio do relacionamento, né? Ela já está ali meio que chorando, e no fim ele diz 180, né? Então temos muitas delas. Nós temos esses vídeos. Esse é um vídeo, né, desses alunos que eles usaram essa animação para fazer as discussões de gênero e ciência. E esse desenho, né, que é bem emblemático, né, traga mais uma cerveja, Amélia, né? Mamãe, estou com fome. Então, a questão da mulher, das discussões, e hoje, em tempos de pandemia, né, que a gente fala, o aumento no número de feminicídio, do trabalho da mulher, né, da mulher em maternidade, e a gente poderia citar vários exemplos, né? E agora nós estamos, então, essa é a primeira oferta do curso de especialização, Educação para a Sexualidade, dos currículos escolares aos espaços educativos. Nós vimos que tinha muita procura. Licença, né? Um pouquinho. Tá muito rápido. Se tu puder falar um pouquinho mais devagar. Desculpa, eu comecei a apressar porque eu achei que o meu tempo estava acabando. Tu queres que eu retorne de que parte? Não, pode continuar. Só... Eu já tô finalizando. Desacelera um pouquinho, fazendo um favor. Desculpa, tá? A gente quer falar muita coisa em 20 minutos, né, pessoal? E temos, então, a especialização, Educação para a Sexualidade, que estamos oferecendo de forma... É um curso pela Secretaria de Educação da SEAD, Educação à Distância. Ela é oferecido não somente para professores, mas para todas as áreas do conhecimento. Nós estamos na primeira edição, começamos esse ano a primeira edição. Nós tivemos uma procura muito grande, mais de 300 pessoas para 20 vagas, porque a gente acha que essas temáticas, né, elas têm, então, embora com com esse governo que a gente está vivendo, né, com todas essas questões dessa ofensiva, elas são temáticas extremamente pertinentes, né? Elas precisam ser debatidas, a gente precisa problematizar esses conceitos, seja de corpo, seja de gênero, seja de sexualidade, trazer a discussão da diferença, né? Muito mais que a questão da diversidade no espaço. Aqui, eu só mostrei os contatos, né? Se vocês quiserem fazer, mas
a Gabriela tem todos os contatos, né? Eu estou encerrando. Gabriela, queria agradecer mais uma vez, eu fico à disposição, eu tentei cumprir. Desculpa, Giliardi, por ter... Não, só foi no finalzinho, né, Giliardi? Corrido, mas acho que o debate, mais do que eu falar, é a gente debater depois. Obrigada. Obrigada, Paula. É sempre um prazer te ouvir e ver o belíssimo trabalho que você desenvolve lá na FUC. Agora vamos ouvir a nossa colega, Cristina. Vamos lá, Cristina. Certo. Então, a Cristina vai fazer uma autodescrição e eu quero agradecer também o apoio das nossas colegas que estão lá no YouTube, a professora Vera Márcia, a professora Cléia e as nossas bolsistas Gisele, Suelen, estão nos acompanhando lá para depois transmitir as perguntas. Passo a palavra para a professora Cristina, que também vamos ter muito prazer em ouvi-la. E fique à vontade, professora Cristina. Então, boa noite a todos, né? Eu sou a Cristina, sou uma mulher branca, tenho 37 anos, cabelo castanho, estou usando uma blusa branca com listras azuis e renda, batom vermelho, como as minhas colegas, e estou no meu escritório, onde ao fundo aparece um quadro pintado pela minha avó numa decopagem, com os anjinhos de Michelangelo. Né? Então, para dar continuidade, é muito gratificante e emocionante, né, seguir a fala da minha orientadora, né, quem me acompanhou nos últimos anos aí, segue me acompanhando, né, nessa parceria maravilhosa de trabalho, e muito do que eu hoje faço, né, e converso aqui com vocês hoje, é fruto dessa caminhada de estudo que eu tenho compartilhado com, né, a Paula, com a minha co-orientadora, Joana Lira, e com o grupo de pesquisa, o GES, né? Então, eu venho conversar com vocês aqui tudo que a gente pode multiplicar, né, a partir dessas sementinhas que a Paula apresentou. Então, né, o trabalho, como a Paula falou, né, quando a gente trabalha nessa perspectiva da indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão, e a gente leva isso para dentro do espaço da escola, a gente consegue também abrir possíveis caminhos dentro do currículo, né? Do currículo aquele que muitas vezes, enquanto professores e professoras do espaço da escola, nos vemos sobrecarregados, né? Para trabalhar todas aqueles conhecimentos objetivos, né? E ali a gente pode encontrar possíveis, né? E é esse trabalho de formiguinha que os grupos de pesquisa no Brasil inteiro vêm fazendo, né? A gente tem aqui em Floripa o trabalho do EduSex, né? E do Lab EduSex. Temos em Rio Grande o trabalho do GESE, né? E tantos outros grupos de pesquisa que a gente partilha conhecimentos, né? E saberes para estar produzindo dentro da escola um espaço de discussão sobre as questões, né, de gênero e sexualidade, uma educação sexual, uma educação para a sexualidade que possibilite aos sujeitos se constituírem enquanto cidadãos e cidadãs, né, que tenham a sua dignidade humana respeitada. Então, dentro do que eu vou conversar com vocês, né, é uma sementinha que eu plantei a partir do uso de alguns materiais do GES escritos por nós, né? Então, foram as histórias de Maria. A gente tem uma coleção, né? Ela é dividida em 3 volumes. Então, temos Histórias de Maria Escola, Histórias de Maria Famílias e Histórias de Maria Infâncias. A Maria é uma menina gaúcha, né? Loira, e muito curiosa. E ela, na escola, cruzou com pessoas, com adultos, que se propuseram a discutir as questões de gênero e sexualidade, né? Porque é isso que as crianças, muitas vezes, estão ali com a gente e procuram na gente, né? Um espaço para falar, né? Então,
Quando uma criança não fala, não pergunta sobre as questões de gênero, sexualidade, corpos, diversidade, não é porque ela não tem um interesse, mas é porque ela não encontrou naquele espaço, naquele meio, né, a abertura para falar desse assunto. E a Maria encontrou isso na escola dela. E ela usa, então, a voz dela para contar as suas histórias, as histórias que ela vivenciou. E as histórias da Maria, na verdade, são um compilado de experiências e de diálogos que o grupo de pesquisa, né, vivenciou ao longo da sua caminhada de formação nesses 20 anos aí. Então, gente, mas não basta só, né, a gente ter o livro, e é isso que eu quero conversar com vocês. Eu acho que existem algumas questões que são fundamentais para acompanhar a todos nós profissionais que vamos tratar sobre o tema, né, da diversidade de gênero e dos direitos humanos no espaço da escola. E um deles, né, quando a gente enfrenta essa ofensiva de gênero, né, esse slogan que vem martelando na mídia, né, ideologia de gênero, é pensar no subsídio legal para a educação. Então, como a Paula falou, existe sim um subsídio legal para nos embasar, né, no trabalho que nós vamos realizar. E eu trago para vocês alguns exemplos, né, que muita gente às vezes nem sabe que está lá previsto nesses documentos, né? O primeiro deles, um que eu acho que é apaixonante e é uma leitura muito importante para um educador, uma educadora, são as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Né? Dentro das diretrizes, o trabalho de discussão que se propõe a fazer, né, nessas diretrizes, eles trazem alguns princípios. Dentro desses princípios, né, vem o princípio da dignidade humana, da igualdade de direitos, né, do reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades, né, da laicidade do Estado, algo que tem sido muito esquecido aí, né, por muitas pessoas, inclusive pelos nossos governantes, a democracia da educação, a transversalidade, a vivência e a globalidade, né? Nos situando na onde nós estamos localizados nesse grande mundo que a gente vive, e a sustentabilidade socioambiental. Então, as diretrizes, elas trazem esses princípios para fundamentar um trabalho voltado para a educação em direitos humanos, para nós nos entendermos como cidadãos e cidadãs de direitos. E para nós, então, constituirmos essa proposta junto aos nossos estudantes. Dentro das diretrizes, a gente já vai encontrar o subsídio legal para estar fazendo um trabalho, né, de educação sexual no espaço da escola e para subsidiar toda a nossa discussão. Mas, além dela, eu também trago a Lei Maria da Penha. A gente sabe, né, e conhece muito bem o trabalho e o papel da Lei Maria da Penha na nossa vida, né? E voltado principalmente para a proteção, né, dos sujeitos, das mulheres, principalmente, mas aí os homens também são, né, têm o seu espaço em relação à violência de gênero, no combate à violência de gênero. E lá no seu artigo 8º, nos incisos 8 e 9, a Lei de Maria da Penha vai deixar claro para nós que sem um trabalho intencional na educação voltado para o combate à violência de gênero, a gente não vai superar os índices que nós atualmente temos, né? Como sendo um dos países onde tem maior índice de violência contra a mulher, violência contra pessoas LGBT. Então, a gente tem ali na Lei Maria da Penha subsídio e defesa para um trabalho intencional no espaço da educação. Porque sem esse trabalho, a gente não vai enfrentar e reduzir os índices de violência no Brasil. E aí a gente também tem lá na nossa base, né, a BNCC, o trabalho, né, previsto para discutir as questões de sexualidade, gênero, questões étnico-raciais, geracionais, de classe social, nas nossas competências gerais, lá no iniciozinho da BNCC. Então, nesse documento que tem, então, muito, né, nos feito repensar a proposta curricular no espaço da escola, né, traz para a gente na competência 9, na competência geral 9, né, o espaço da discussão da diversidade dentro da educação.
para fazer a gente, então, pensar. Mas não é só ali que está previsto isso. Quando a gente vai lendo ela na minúcia, né, nas competências específicas de cada uma das áreas de conhecimento, nas habilidades, a gente vai encontrando vestígios. Mas como é que a gente faz para entender tudo isso dentro dos documentos legais? Quando não está lá a palavra gênero estampada. A gente coloca o óculos. É o óculos das discussões de gênero e sexualidade. Esse óculos é aquele que vai nos fazer olhar para cada um dos materiais que nós estamos usando na nossa sala e trazer uma coisa que é fundamental, um conceito fundamental para a educação, que é a problematização. Se nós não questionarmos o que nos é, né, expresso, transmitido, passado, apresentado na educação, nos documentos da educação, nos livros didáticos, nos livros de literatura infantil, nos filmes, e se nós não ensinarmos os nossos estudantes a questionar, né, a gente não está cumprindo com o nosso papel de educador e educadora. Porque é a partir do questionamento, né, a gente volta lá, ó, muito tempo atrás, com o início do método científico, né? Questionar, saber perguntar. E é perguntando que a gente vai, então, explorando, pesquisando e descobrindo. E é isso que eu tenho feito na minha prática pedagógica com os meus estudantes, né? Mas, claro, não é à toa. Não é à toa que eu faço esse trabalho, não é à toa que a gente faz, né? Porque eu tenho aí uma caminhada de estudo. E aí eu vou, de novo, então, voltar para a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. A gente não pode estar ensinando em sala sem estar pesquisando, sem estar estudando. E a gente só vai conseguir agir no nosso micro, né? A gente só vai conseguir realizar o trabalho dentro dos nossos pequenos espaços quando a gente está estudando, pesquisando, está envolvido com os processos de pesquisa e de extensão na universidade. Por isso que eventos como o que a gente está vivenciando hoje são fundamentais para nós. Porque é somente a partir dessa troca que a gente está tendo aqui que a gente faz multiplicar o trabalho e que a gente traz para vocês subsídios, então, para estar realizando esse trabalho, né? E aí, gente, é fundamental que o trabalho de educação sexual no espaço da escola, ele seja um trabalho pautado no diálogo, né? Diálogo com quem, Cris? Com quem que eu tenho que dialogar? Com todo mundo. Diálogo com a equipe que coordena a escola, diálogo com os estudantes e as estudantes, porque ouvir eles é fundamental. A gente, muitas vezes, no espaço da escola, carece de meios, de oportunidades em que a gente abra para o estudante, para a estudante falar sobre esses temas. A gente, muitas vezes, cerceia pela correria do trabalho, pelo currículo das datas, pelo currículo dos conteúdos disciplinares, né? E a gente volta lá. Uma educação para os direitos humanos é uma educação transversal, que vai tratar de questões socioambientais, de sustentabilidade, de diversidade de diferença, né? Que vai trazer na sua transversalidade por todos os espaços e meios da escola a discussão. Então, pautado nisso, a gente precisa estar abrindo espaço para o estudante. E, né, eu acho que a chavezinha de sucesso de um trabalho para se multiplicar é na parceria com a família. Então, nós temos múltiplas famílias no espaço da escola e nós temos múltiplas vivências dessas famílias no espaço da escola. E se uma coisa que a pandemia nos ensinou fortemente é que escola sozinha não faz nada. Se nós conseguimos, durante este 1 ano e meio de pandemia, realizar qualquer trabalho, desde que seja o trabalho de ensinar o nosso estudante a fazer uma conta de matemática, a ler uma história, a entender o tempo histórico,
os mapas geográficos, foi porque a gente abriu as portas da escola e a família abriu as portas de casa e a gente está numa parceria aí muito próxima. E para um trabalho de educação sexual, essa parceria é mais importante ainda. Porque quando a gente trata dos temas de corpos, gêneros, sexualidades, diversidade e diferença, a gente entra no espaço da família. Parte dessa educação, ou parte da falta dessa educação, da ausência desse diálogo, é no contato com a família. E a gente precisa, então, discutir, conversar com eles. Por que falar de gênero? O que é gênero? Né? O que é sexualidade? E por que falar de sexualidade? Né? Então, a experiência que eu vou narrar para vocês rapidamente, para finalizar minha fala, começou numa reunião de pais e mães, quando eu relatava, né, no início do ano, a minha recepção às crianças e a recepção das crianças a mim e as dificuldades de diálogo que estávamos todos nós tendo. Dificuldades essas que envolviam, né, as relações entre os próprios estudantes. E o quanto eu percebia que faltava, né, uma discussão direcionada para tratar o respeito às diferenças e à diversidade. E aí me questionaram, mas você vai falar o que para eles? E eu falei tudo que eles quiserem saber. E aí isso assusta, né? Tudo que eles querem saber. E aí eu tenho que, então, construir esse diálogo de forma aberta para explicar que não, eu não vou ensinar que eles podem trocar de sexo, como é um dos jargões da ideologia de gênero. Que não, eu não quero destruir a família, como é outro jargão da ideologia de gênero. Mas que eu quero fazer com que haja respeito a toda e qualquer configuração familiar. Que mesmo aquela criança que não tem pai e mãe e é criada pelo tio, avô, dindo, dinda, também está numa família e constitui uma família. E merece o respeito. Que eu quero que toda criança respeite seus colegas, os demais estudantes e amigos, mesmo que o menino use um brinco ou tenha o cabelo comprido. Porque isso ainda é uma coisa que a gente vê na nossa sala de aula. Né? Então, o trabalho com os livros da Maria foi a nossa parceria. Eu apresentei os livros da Maria e contei as histórias da Maria para os estudantes. Né? E juntos nós construímos, então, aquilo que depois eles identificaram como o livro Quem Sou Eu? Né? Que era eles se entenderem naquele meio e entenderem a sua singularidade enquanto sujeitos, enquanto cidadãos de direitos e deveres, né? Porque a gente também tem que reforçar isso com as crianças, temos deveres e direitos nessa vida, né? E como lá no primeiro capítulo da Maria, quando ela fazia a gente pensar na história do nome de cada um de nós, a gente podia ver que existiam nomes que já indicavam que era um menino, uma menina, mas que também podia existir nome que era de meninos e meninas. E não tinha problema. E não era para virar pirada. Porque o nome da gente não é o nome que as pessoas querem, é um nome que constitui também parte da nossa identidade, que a gente se identifica, que a gente se apresenta ao mundo. Ou quando as crianças leram a história da Maria e da amiga dela, Manu, que queriam jogar futebol e não podiam, né? Entender que práticas esportivas não são generificadas e que nós temos que praticar aquilo que nos traz felicidade, prazer, bem-estar físico, emocional, né? E que quando a colega da Maria Luana, uma criança que não se identificava com a marca biológica e que sim se identificava com o gênero oposto, estava num processo de autoidentificação como, né, um sujeito que vira a ser trans, não merecia e não era espaço para preconceito, homofobia, transfobia,
mas sim respeito pela sua diferença, porque a Luana era uma menina que integrava a turma e que merecia ir ao banheiro e se sentir segura, né? E cada uma das histórias da Maria foi sendo contada. Então, quando o irmão da Maria, na educação infantil, sofre discriminação pelos coleguinhas por dançar balé, as crianças puderam então problematizar se balé é uma prática somente de meninas e se existem meninos bailarinos. E se ser bailarino ou não é de um gênero ou de outro. E entender que o gênero não é isso ou aquilo, mas sim uma multiplicidade, uma construção, e que cada um, na sua singularidade, na sua diferença, constrói o seu gênero. Por isso que colocar o óculos de gênero, colocar o óculos de sexualidade é fundamental, porque a gente tem que estar observando, a gente tem que observar e problematizar as pequenas coisas que as crianças falam, né? Num dos dias que a gente estava conversando, um dos estudantes olhou para mim e falou: Ah, Cris, eu fico muito triste, porque o meu pai não me deixa colocar um brinco. Falei, mas tu é muito pequeno. Aí ele disse que não, que mesmo quando eu crescer, eu não posso colocar brinco, porque brinco é coisa de menina. Mas para mim, eu vejo vários roqueiros que usam brinco. E eu vou ser roqueiro quando eu crescer, porque eu toco bateria. Né? Então, o olhar do pai, né? O preconceito que o adulto muitas vezes já interiorizou e carrega, e a naturalidade e a tranquilidade do estudante, da criança, né? Em ver que um brinco não determina o seu gênero, não identifica quem ele é e o que ele vai ser. E nessas horas, gente, a gente precisa muito recorrer também a um outro conceito, que é o conceito de interseccionalidade. E entender que quando eu falo de gênero, eu nunca vou estar falando só de gênero, porque eu tenho que lembrar que na interseccionalidade vão aparecer outras categorias, como a sexualidade, a raça, a etnia, a geração, né? A habilidade. Todas essas categorias, elas estão interrelacionadas nas discussões e elas permeiam o espaço da escola. E as meninas e os meninos já sabem e sentem que ser mulher negra, ser homem negro, ser menino negro, menina negra, é diferente de ser menino branco e menina branca, homem branco, mulher branca. E essa discussão precisa estar presente. E quando a gente abre o espaço, é quando a gente começa a conhecer, né, o quanto as crianças são atentas a tudo que permeia o entorno delas. E o quanto elas sabem que aquilo que muitas vezes na escola a gente denomina bullying, na verdade é homofobia, machismo, misoginia, sexismo. E a gente precisa dar nome para tudo isso, né? Existe o bullying, mas a gente também precisa dar nome para isso. Porque no futuro, quando eles saem da escola e quando eles vão para o espaço da sociedade e vão vivenciar os seus direitos e os seus deveres, eles não vão estar fazendo bullying. Eles vão estar sendo homofóbicos, sendo transfóbicos, sendo misóginos. E a nossa educação tem que ir lá desde a primeira infância, desde a educação infantil, combater essas práticas. E dar nome para elas é o primeiro passo para combater essas práticas. Por isso que quando a gente se constitui enquanto professor, professora, né, educador ou educadora, dependendo do espaço, seja na educação formal ou na educação informal, nós temos que trabalhar sempre dentro da indissociabilidade, né, dentro do espaço do ensino, da pesquisa e da extensão, né, e entender que teoria e prática caminham juntos. E que a escola não é a prática só. A escola é a praxis. É o diálogo constante e permanente da teoria com a prática. E que o meu trabalho, qualquer trabalho que seja, que eu desenvolva na educação, ele precisa, sim, andar caminhando de mãos dadas e abraçado com todas as discussões que vêm ocorrendo, né, no meio acadêmico,
no espaço científico, né? Mais do que nunca a gente viu isso com a pandemia, né? O quanto a ciência é fundamental e precisa permear o espaço da escola, né? O quanto a laicidade do Estado tem que ser reafirmada para todos, né? Então, esse é um pequeno recorte do trabalho para a gente entender o quanto, né, a gente tem toda uma discussão acadêmica e teórica, temos, conceitual, todo um investimento de produção de conhecimento e o quanto tudo isso precisa caminhar, né, paralelo ao espaço da escola, ao espaço da nossa vida social, né, para uma educação voltada, né, para os direitos humanos e para o combate à violência, para o combate à homofobia, para o combate à transfobia, né, combate à misoginia. E o quanto o espaço do diálogo na escola cria possíveis, né, como a Paula falou, lembrou da Marluz Paraíso, que esteve presente na minha tese, né? O que nós precisamos é, dentro do macro da escola, do grande currículo, criar um espaço micro, a educação menor ali dentro, né? Os pequenos espaços de discussão que fazem com que, né, se multiplique nas crianças, nos estudantes, nos adolescentes, né? O combate à LGBTfobia e tantas outras violências que a gente vivencia. Então, eu agradeço, espero não ter me prolongado muito. Né? A gente aqui também sabe que é assim, a orientadora traz, inicia, a gente tentou, né, dialogar juntas e construir, porque é isso que a gente tem feito ao longo de toda a nossa caminhada aí, né, que tem se constituído já há uns bons anos, para vocês, então, né, conhecerem um pouquinho do nosso trabalho, do trabalho do GESE, né, do trabalho do grupo de pesquisa, que tem 20 anos aí de caminhada, quase completos, e que tem, então, procurado abrir caminhos para nós, professores e professoras na escola, porque quando a gente está na escola, e eu estou na escola, né, atualmente estou na prefeitura, é um desafio, é um constante desafio. E às vezes dá muito medo falar desses temas na escola, né? Hoje, em reunião com uma professora de história, nós fazemos agora aula online, né, gente? Estamos na casa dos pais e das crianças. Além de ter aula presencial, nós ainda temos estudantes em casa. E ela falou, dá medo, Cristina, da aula de história online, porque a gente não sabe o que as pessoas vão pensar em casa, porque hoje em dia existe o discurso do comunismo, o discurso, né, da ideologia de gênero, um discurso mais ditatorial. E eu não sei como os pais ouvem e escutam a minha aula em casa e dá medo. E é isso, gente. A gente vive um momento que nos treme bastante enquanto professores e professoras. E por isso o subsídio da educação pautado, né, em tudo isso que a gente vem estudando é fundamental. Obrigada, Gabi. Muito obrigada a vocês pela brilhante fala de vocês. Estamos nessa luta, não é? Juntas nós fazemos a diferença e, com certeza, aqui nessa palestra, uma pessoa que multiplique, que seja multiplicadora do que nós estamos nos propondo aqui, já estamos realizados, não é? É como diz a professora Mello, no momento em que nós estamos vivendo, cada vez mais nós temos de comendo, como ela diz, pelas beiradas, indo, e estamos respaldados, como disse a professora Paula aqui, e a Cris reafirmou, pelas leis maiores, né? Começar pela Constituição, nos PCNs, no ECA, e agora na BNCC. Então, vai lá que você encontra sustentáculo para dizer, eu posso trabalhar porque eu estou atendendo a lei maior, não é? Então, vamos partir para as perguntas e as nossas colegas nos mostraram aqui que desenvolver um trabalho de educação sexual com a temática identidade não se trata da falácia da ideologia de gênero, muito pelo contrário, é um resultado da apropriação de estudo científico das teorias de gêneros, visando combater o preconceito, a discriminação, as desigualdades entre homens e mulheres e, como diz a Cristina, trazer o diálogo para o espaço de aprendizagem, o diálogo com os professores, com as professoras, com os orientadores, com as merendeiras, com a família,
trazer o diálogo para que toda essa clientela, não, toda essa equipe possa valorizar a beleza da diferença em prol de uma sociedade mais justa, e todos têm direito de cidadania digna. É por aí, e vamos continuar, que nós chegaremos um dia lá. Então, vamos ver o que é que tem aqui de perguntas. Então, vamos lá. Temos aqui umas perguntas. Eu vou começar aqui. Primeiro, a professora Vera dizendo, professora Cléia, encantada com estas ações, parabéns, professora Paula. Paula nos traz um panorama do que é possível e necessário fazer pedagogicamente no que diz respeito da sexualidade, gênero e diversidade como direito humano. Obrigada, professora Paula. Comentário. Oi. Antes de você iniciar a segunda pergunta, leia um pouquinho mais devagar, fazendo um favor. Vou voltar dizendo, professora Cléia diz, estou encantada com estas ações. Parabéns, professora Paula. Professora Vera Márcia. Paula nos traz um panorama do que é possível e necessário pedagogicamente, no que diz respeito da sexualidade, gênero e diversidade como direito humano. Obrigada, professora. Muito bom. Para a Cristina, o importante é lembrar que vivemos num país laico, Cris, o que não significa desrespeitar qualquer orientação religiosa. Professora Cristina Suelen pergunta, em meio ao estudo remoto, quais ações poderíamos realizar para alcançar esses alunos e falar sobre sexualidade? Outra pergunta, como eu poderia combater esses preconceitos na prática? Vou fazer umas 3 perguntas, aí vocês veem. Como podemos aumentar com os documentos, como podemos argumentar, baseado nos documentos da educação básica, inclusive a BNCC, ao sermos confrontados por pais e famílias ao abordarmos questões de gênero e sexualidade em sala de aula? Eu vou deixar essas perguntas, aí depois dou mais um grupo de trago mais um grupo de questões. Então, tá, eu vou começar e daí depois a Paula continua para a gente. Então, assim, ó, mesmo a gente estando, né, no ensino remoto, as discussões e os temas nunca pararam de permear a minha prática pedagógica, né? O que eu sempre fiz com os estudantes foi abrir o espaço para o questionamento em todo e qualquer tema que eu estava trabalhando com eles, né? Então, ao longo do ano passado, né, quando houve o distanciamento, a gente se desarticulou um pouco ali no início, mas logo que a gente, né, engrenou o funcionamento da escola no ensino remoto, o tema começou a aparecer em cada um dos trabalhos que eu realizava. Então, né, de novo eu volto naquela questão do óculos, né? Então, por exemplo, quando eu estava trabalhando os conteúdos, eu tinha uma turma de 3º ano e uma turma de 4º ano. Então, quando eu estava trabalhando os conteúdos de história do Brasil com eles, e mais especificamente o conteúdo de história de Florianópolis e de Santa Catarina, e eu trazia a questão, né, dos povos indígenas que aqui viviam, né, e o processo de dominação, né, dos portugueses, dos colonizadores, eu procurava, então, abrir o espaço para discussão, para entender o que eles conheciam dessa realidade, e aí ir pontuando as questões de gênero e de sexualidade, né, as questões étnicas, as questões raciais nesse debate, né? Então, quando nós conversávamos sobre as imagens do livro didático que eles tinham em casa, e eles percebiam os corpos nus indígenas, vinham os questionamentos, né? Sobre aquela nudez, sobre o olhar ocidental nosso, ocidentalizado nosso, né, e branco, de ver uma vergonha naquilo. E sobre como o corpo indígena, para os indígenas, era, então, de uma outra forma essa expressão, né? As pinturas,
Aí vinham os questionamentos sobre não ter a medicina, então, no caso, vinha questionamento sobre nascimento, sobre parto, e entender como é que era a prática entre os indígenas, né? Então, por isso que eu digo, colocar o óculos e vir trabalhando com ele, né? E dentro do trabalho da língua portuguesa é uma coisa que permeia muito para mim, e eu acho fundamental, e eu bato muito na tecla, né? É da flexão de gênero e da importância da linguagem inclusiva, né? Então, a gente está trabalhando com alfabetização, 3º ano. Muitos estão aprendendo ali a escrever ainda, estão consolidando o seu processo de alfabetização. E eu já apresento para eles a flexão. E aí a gente vai falar de lugar de fala, né? A gente vai falar quem fala, por que a linguagem da língua portuguesa, né, o nosso idioma, é centrado no masculino, se todos os idiomas são assim, né? Aonde a gente abre o espaço da parceria com os professores de linguagens de outros idiomas, né, como inglês, espanhol, para a gente entender que a linguagem também está nos constituindo. E que quando eu estou falando só no masculino, eu estou, sim, excluindo metade da nossa população, né? Que é a população feminina, as mulheres. Então, botar os óculos significa isso, né? O espaço de fala para cada um. E daí, claro, dentro dos diálogos deles mesmos, essas questões pulam, né? Então, nós construímos um jornal online ano passado, um telejornal, na verdade, né? Porque estávamos trabalhando com mídias, tecnologia. E o desejo das reportagens deles eram coisas do dia a dia deles. Então, não foi à toa que eu tive uma estudante que fez uma reportagem inteirinha sobre o movimento Black Lives Matter. Não é à toa que as discussões de gênero apareceram por conta do TikTok, né? O aplicativo que tem ali várias as trends, né? Que são os videozinhos com um tema que é repetido por várias pessoas, e dentro dessas trends tem trend de denúncia de violência sexual, né? De abuso infantil. Então, não é à toa que essas discussões apareciam e eles traziam para as reuniões de discussão do nosso telejornal sobre possíveis temas de reportagens, né? Então, o trabalho ele veio permeando todos os meus encontros virtuais com eles e também as minhas atividades, né? As famosas, então, atividades remotas, como a gente costumou chamar aqui em Florianópolis, né? Esse ano a gente começou o ano online também. E qual foi a primeira ação que nós fizemos enquanto escola nos anos iniciais? Falar sobre o dia 8 de março, Dia das Mulheres, e entender de onde vem esse dia, né? E aí, quando a gente abre espaço para fala, o que os estudantes pedem? Quero mais, não tem disso. Quais são os temas que vocês querem? Eu quero entender sobre transexual, eu quero entender sobre racismo, eu quero entender o que é homofobia. Então, assim, eles estão dentro dessa malha discursiva e eles estão percebendo isso. E quando eles não perguntam, não é porque eles não têm curiosidade, mas é porque eles não encontram em nós a abertura para perguntar. Então, é nós que temos que dar o espaço da pergunta. É uma construção nossa, é uma mudança de prática nossa, na forma como a gente se coloca. Então, não é porque eu estou no remoto ou porque eu estou no presencial que vai ser mais fácil ou mais difícil trabalhar esse tema. Mas é porque eu estou aberta a discutir isso, porque eu já coloquei esse óculos e eu faço esse óculos entrar nos meus professores, que hoje em dia eu estou de supervisor e eu faço eles pensarem. Eu faço eles problematizarem os posicionamentos deles enquanto professores, em como eles agem e tratam com cada um dos estudantes da escola. Então, eu acho que é esse o trabalho, né? E daí, né, a legislação, ela tem que ser conhecida por nós. E hoje em dia, ela não é só para o trabalho de gênero e sexualidade, tá? A gente está num momento tão delicado da educação que é para todo e qualquer trabalho pedagógico que você faça. Eu tenho reuniões intermináveis com famílias que vêm questionar por que usou uma poesia e não tinha a métrica, porque na época da escola dela era estrofe, verso, rima. E isso aqui não é poesia, isso aqui não é um poema.
Então, o questionamento da prática pedagógica não é só para o trabalho de gênero e sexualidade, é para tudo. E para isso a gente precisa estar atento para a nossa legislação. Então, quando eu botar o óculosinho de gênero e sexualidade e for ler a BNCC, vocês vão ver que ela está encharcada, tá? Vocês vão ver que não é só nas competências gerais. Ela aparece lá quando vai colocar na educação infantil para tratar nos objetivos de aprendizagem, para perceber que as nossas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos. E que uma dessas ações que a gente tem é discriminação, né? Que nós manifestamos interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. E dentro dessas culturas também está imbricado o gênero e a sexualidade e as questões, né, étnico-raciais, né? Que eu tenho que demonstrar a valorização das características do meu corpo e do corpo do outro, e respeitar essas características. E que dentro dessas características estão, né, permeadas as marcas, os atributos de gênero. Então, gente, nenhuma dessas frases que eu li para vocês, todas da BNCC, na parte de educação infantil, estão explicitamente falando gênero e sexualidade. Mas ele está ali, porque ele constitui tudo isso, é uma grande dimensão, né? Quando a gente vai lá ler Foucault e ele vai falar, né, do que a gente, do quanto a sexualidade enquanto dimensão, ela é muito falada e ao mesmo tempo é uma fala para controlar, né, para cercear, para ter controle sobre o corpo dos sujeitos. No não falado também está presente, o não dito também está dizendo muita coisa. E aí, tem tantos outros documentos na educação infantil mesmo, olha, a gente diz, não, eles são muito pequenos, não é para falar. Tá lá, ó, cheio, a gente tem os parâmetros nacionais de qualidade da educação infantil que vão ter toda uma fala sobre a questão da orientação, da discriminação, né, da diversidade, uma preocupação muito grande também em relação às questões do abuso infantil, né? A gente tem outro documento que é a proposta pedagógica para a diversidade, que fica dentro das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. E esse é só um recorte da educação infantil, tá? Mas tem outros tantos documentos da educação básica, né? Que vão abrir esse espaço. Então, eu acho que mais do que procurar nos documentos, a gente estar com os óculos de gênero para localizar a discussão e o subsídio para defender ela quando for necessário, porque vai ser necessário. Acho que eu nem preciso falar mais, depois desse show da Cris, né? Eu concordo plenamente, eu acho, pessoal, que o que eu diria é desconfiar do que é dado como natural. E quando a Cris diz botar esse óculos, é questionar exatamente, porque as palavras gênero e sexualidade não vão estar mais ali. Mas se vocês colocarem outras questões, como a Cris foi elencando, estão ali. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse movimento de buscar argumentos, né? A gente tem insistido aqui sobre o projeto político-pedagógico, porque eu pergunto sempre, quem matriculou seu filho na escola que leu o projeto político-pedagógico antes de matricular seu filho? O projeto político-pedagógico, eu tenho um aluno que eu adoro, que ele disse que o projeto político-pedagógico é o santo grau. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém acha ele na escola, né? Porque a dificuldade desse documento. Mas esse documento, a gente tem que pensar que ele é coletivo, que ele é produzido pela comunidade escolar. Então, a gente tem provocado esse movimento da gente ter essas questões presentes, né? Por isso que eu falei para vocês, quando eu coloco formar um cidadão, cidadã, está aí. Vocês podem pegar só essa parte do projeto político-pedagógico e dar para os pais. Formar um cidadão é formar ele para uma cidadania, é falar em justiça, falar em liberdade, é falar em direitos humanos, é falar em igualdade, equidade, que não são a mesma coisa, equidade e igualdade.
E eu acho que é importante, que movimento nós tivemos que fazer aqui nas escolas? Nós tivemos que fazer um movimento de fazer reuniões, né, dentro da escola, não somente com os professores e professoras, mas também, né, como a Vera falou, a Gabriela falou, funcionários, quem estava na biblioteca, com todo mundo, e com as famílias. Então, nós marcávamos, né, e foi muito interessante, porque no final a gente fez um cuidado, eu acho que aí do lugar desse que a gente está na academia, na universidade, cuidado com a linguagem é muito importante. Até por isso que a gente produziu essa série de livros, porque a gente tinha muita preocupação, porque às vezes as discussões são tão teóricas, e que isso que a Cris fala, essa discussão entre teoria e prática, que as pessoas às vezes nem entendem o que a gente está querendo dizer, né? Então nós tivemos o cuidado, porque eu não vou lá na reunião falar gênero é uma construção cultural, social. Não, a gente pegava exemplos, pessoal, bem simples e mostrava. No final, as pessoas diziam, mas é isso que vocês falam? É isso que a gente está discutindo. E as pessoas, mas isso pode falar. É porque tem todo uma discussão que começa, né? Mamadeira de piroca, né? Que se fala no kit gay, que se diz que quer transformar menina em menina, e a gente tem que trazer essa discussão, que ninguém transforma ninguém, mas que às vezes os sujeitos não têm essa correspondência. E a gente vai trazendo exemplos do dia a dia e as pessoas vão entendendo o que a gente está querendo falar, né? O olhar que é dado a essas questões que a gente precisa. Então, trazer esses documentos, né, como a Convenção dos Direitos Humanos, mostra ali por que a gente está discutindo é importante. Então, quando a gente pegou assim, dados, uma pesquisa que foi feita com meninos e meninas sobre as atividades de casa, ainda as atividades de cuidar da casa são das meninas. Quando eu questiono isso, eu estou trabalhando, então, essas discussões. Eu tenho uma orientanda que está pesquisando o espaço da escola com uma turma de 3º e 4º ano, ela é professora de educação física, então ela está usando as Olimpíadas. Tá? A pesquisa dela é sobre essa temática, ao mesmo tempo ela está discutindo. E tem sido relatos maravilhosos. As crianças estão indignadas, porque recentemente uma mulher carregou a tocha olímpica, que antes as mulheres não podiam, né, ir para as Olimpíadas, porque tinha toda uma questão sobre os corpos das mulheres, sobre a gravidez, que as mulheres não podiam fazer esforço, tinha toda uma discussão. E aí eles vão trazendo relatos sensacionais. Eles assim, tinha um menino que batia na mesa e disse, mas isso é machismo. Uma criança de 9 anos dizendo machismo. Aí um contou, a semana passada, para ela, que a mãe tinha se atrasado no serviço, para chegar no serviço. Mas a mãe, ela que é a diretora, né, dessa empresa, e só tem homens que trabalham. Sabe o que ele disse? Porque se fossem homens se atrasar, eles não estariam falando mal da minha mãe, mas a minha mãe se atrasou, isso é machismo. Então, assim, uma criança pequena, a mãe deve ter comentado em casa, que comentaram que ela tinha se atrasado, é coisa de mulher se atrasar, que nem é mulher dirigindo. E nós, próprias mulheres, muitas vezes repetimos algumas coisas. Olha, vai com essa saia, né? Uma escola chamou a professora Suzana, que é outra colega que fez doutorado conosco, para pedir para ela falar para as meninas em março não ir com as saias muito curtas nem shortinhos muito curtos. A diretora da escola pediu, ela disse não, a discussão que tem que se fazer é outra, com os meninos, né? E aí ela foi, para trabalhar esse tema, ela pegou músicas, tá? Que tem aí, que estão presentes, agora não é rap, agora como é que é essas músicas, Cris? Me perdi. Essas músicas que funk e outras, né, que discutem. Funk. Aí ela foi na sala de aula discutir as músicas, e foi muito legal, que as meninas não se davam conta, né, das questões que estavam nas músicas. Elas achavam bonito, porque, olha só, elas ganham de presente colares, coisas assim,
Mas o que estava escrito ali, elas não se davam conta. Tem uma outra professora que foi muito legal, porque a gente fica dizendo palavrão, né? Vai tomar aqui, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ela mandou as crianças colocarem numa folha branca todos os palavrões. Elas não sabiam o que era. Elas chamavam, mandavam, né? Tomar aqui e ali, faziam isso. Então, acho que a importância, né, da gente ter um trabalho, e aí a importância da formação inicial, da formação continuada, né, é ter também uma discussão que embase as nossas práticas, né, como a Cris falou, né, pensar cada uma das atividades que ela foi fazendo, é pensar, né, no dia a dia, no seu planejamento, nas suas atividades. Muito bem, Paula. Mais uma vez eu reforço aqui, não é? O quanto que é importante um trabalho com gênero para promover a equidade, não é? Para mostrar para os nossos meninos e meninas que deve haver uma relação respeitosa entre eles, né? Que meninos que brincam de boneca e brincam de casinha, eles vão ser bons pais e talvez excelentes cozinheiros. E as meninas que brincam de carrinho podem ser excelentes pilotas futuras. Então, aqui o trabalho do gênero é muito além, é muita coisa se trabalhar com gênero, né? É um combate à violência, é um mostrar que você pode escolher ser bailarina, o que você quiser, não é? A equidade, vamos lá. Mas, olha, nós estamos chegando, infelizmente, chegando ao final por causa dos nossos intérpretes, mas eu vou levantar aqui uma questão, se a Paula quiser, assim, rapidinho falar, sobre a questão da linguagem inclusiva. Nós tivemos agora em Florianópolis, aqui numa escola particular, uma escola bem progressista, o professor foi usar o todes, não é? E quando ele usou, um aluno levantou contestando que ele não admitia que ele usasse o todes, porque não existe isso, e que daquele dia em diante ele estava cancelando a matrícula na escola. E cancelou. Tá? Cancelou a matrícula. Então, aqui tem vários comentários, né? Eu vou ler rapidamente aqui os comentários. Maria Helena diz que direito humano de ser quem é, pautado na diversidade. Professora, gratidão pelas falas. Num contexto de negação de direitos, a cidadania é para todos, todas e todos. Aí tem a pergunta, a Vera diz, por gentileza, poderiam abordar sobre a linguagem inclusiva na perspectiva dos direitos humanos? A Cléia diz, o cotidiano das práticas curriculares na educação básica, desde a primeira infância, nos dão muitos elementos para repensar o currículo e a cultura escolar. Essas questões todas precisam ganhar visibilidade e mais debates. Alguém diz assim, os intérpretes de Lisa estão arrasando muito. Palestra nota 1000. Imprescindível trabalhar com todos os coletivos envolvidos. Excelentes contribuições quando falam de colocar óculos para o debate e discussões do tema. Gratidão pelos conhecimentos partilhados e reflexões. Então, sobre a linguagem inclusiva, gostaria que, rapidinho, para encerrar, não é, a nossa belíssima palestra da Paula e da Cristina, eu gostaria que vocês falassem, né, que está gerando muita polêmica. Eu aqui em casa entro em embate com os meus filhos, que eles são literalmente contra, né, a linguagem inclusiva. Eu acho que a gente tem que pensar uma primeira questão, né? A linguagem começou a ser problematizada quando o gênero masculino era o dominante. Infelizmente aqui, né, a gente falava professor, aluno, e nós não nos incomodávamos, né? Por exemplo, quando a gente vai escrever um artigo, se falava Ribeiro e não dizia se era a Paula, se era o Paulo ou se era a Cláudia. Estou pegando 3 pesquisadores na área que têm o sobrenome Ribeiro. Quem é? Então, quando eu tenho uma luta, quando eu tenho uma discussão, eu preciso, sim, o gênero não é neutro, também não é masculino. Então, a primeira discussão foi o A, tá certo? Mas eu estava falando de forma binária. Quando eu vou ter esse alargamento das expressões de gênero, aí é que surge o todes. Porque o o e o a não dá mais conta, porque eu tenho gênero neutro, eu tenho quem não se enquadra, tenho gênero fluido, gênero não binário, eu tenho outras possibilidades. Então, ele passa a questionar.
Eu acho que a gente precisa, e aí eu vou trazer o exemplo da Dilma, quando as pessoas se preocuparam com presidentar. Aí começou a discussão, né? Que não existia presidenta, só existia presidente. As pessoas começaram a se incomodar, era com uma mulher na presidência da República. Não é a questão de ser presidente ou ser presidente. Elas começaram a se perguntar, porque era uma mulher que ela não tinha, né, ao lado um homem, né, ela era separada, ela foi no carro com a filha, as pessoas estavam preocupadas que roupa ela ia usar, que nem a Manuela Ávila, né, quando ela foi deputada no Rio Grande do Sul, as pessoas queriam saber, né, coisas, e ela disse, mas me perguntem, eu estava assistindo a entrevista dela, logo que ela foi, me perguntem coisas sobre o meu propósito de trabalho, não seu... Então eu acho que a discussão que hoje está pautada e que a Gabriela coloca desse pai que retira, é porque as pessoas não pararam, e os homens principalmente, desse lugar de privilégio, né? Por isso que se incomodam, né, com... Ai, que coisa chata. Né? Então, aí se usou o arroba, se usou o X, o Ministério da Educação mesmo usava o X. Mas aí se deu conta que as pessoas com deficiência não conseguiam também utilizar esses caracteres, né? E, por exemplo, a gente pode falar de outras formas, existem vários manuais, o pessoal no Nordeste não fala da Paula, é de, né? Pessoal, gente, eu adoro na minha sala de aula quando os alunos dizem que eles gostam de gente. A gente não precisaria estar discutindo, eu gosto de pessoas. E quando a gente trabalhar com pessoas, a gente não vai precisar dizer bom dia a todos, todas e todos. Bom dia, pessoal. E aí todo mundo se sentir contemplado. Eu também procuro usar aqueles substantivos que são uniformes, não é? Que não precisa flexão, que aí fica mais fácil para o uso. Muito obrigada, estamos chegando ao final, foi muito prazer estar com vocês, e que beleza, né? Que é trabalhar com as diferenças. Já pensou se todo mundo fosse igual? Como é rica, né? Como é rico trabalhar com essa diversidade, com essa diferença de etnias, de raça, de cores, de identidades, não é? Então... E viva a diferença. Nós aqui somos diferentes uns dos outros, mas temos objetivos comuns, graças a Deus, né? Aqui Deus, porque eu não sou ateia, por isso que eu uso assim, graças a Deus, respeitando aqueles que têm uma outra crença que não a minha. Então, muito obrigada e esperamos voltar a conversar, porque ficou muita coisa pendente aqui. Eu queria... Teve questões aqui que me levantaram sobre configurações familiares, como lidar, e aí o tempo não dá, porque os nossos intérpretes eles têm o tempo limitado deles. Muito obrigada, Stephanie, muito obrigada, Giliardi, vocês são ótimos, sempre estão conosco nesses momentos de evento. Obrigada também à equipe de bolsista que nos dão esse suporte, especialmente aqui a bolsista Gabriela Demétrio, que fez um curso, um pequeno cursinho para como nós outros bolsistas utilizarem o StreamYard. Então, e a professora Paula disponibilizou todo um referencial bibliográfico interessante que tem online, não tem, Paula? Todo o material, e também, Vera, se a gente não tivesse em época de pandemia, nós poderíamos enviar pelo correio, né? Mas, olha, infelizmente, agora nós só estamos disponibilizando para todos. Nenhum material é pago, todos são gratuitos. Olha, né, só. Para que possa. Eu tenho esse material, eu tenho o material da História de Maria, eu tenho aqui em casa, eu sempre manuseio aqui com as minhas netas. Então, se tem online, mas é bom ele ter físico, né? É gostoso você pegar no papel. Muito obrigada. Ficamos por aqui. Um grande abraço. Obrigada, boa noite. Boa noite, pessoal. Prazerzão. Obrigada.